polinômio na variável x é uma expressão desta forma, de maneira geral, ou como esses exemplos aqui. Você tem potências de x com expoentes naturais, cada expoente aqui é um número natural, e essas potências ficam multiplicadas por números, aqui são números inteiros, mas poderiam ser quaisquer números reais, e depois nós estamos somando estes termos, agrupando ali a partir desta soma. Nós temos, dentre os índices, um índice maior, que é chamado de grau do polinômio. No primeiro exemplo aqui, nós temos um polinômio de grau 3 e embaixo um polinômio de grau 5. Nesse termo de maior índice, o número que aparece aqui multiplicando este termo é chamado de coeficiente principal ou coeficiente líder. Os demais números são chamados apenas coeficientes. Bom, como operar com polinômios? Na verdade, as operações com polinômios simplesmente são traduções das propriedades de multiplicação e adição de números. Então, por exemplo, quando nós queremos aqui somar esses dois polinômios, o que a gente faz apenas é agrupar de maneira conveniente, usando a associatividade da soma, de modo que possamos reunir as potências de mesmo índice, que são as únicas que a gente consegue reunir transformando em uma mesma potência, e depois organizando. Por exemplo, se a gente pegar esse 2x ao cubo que aparece no primeiro, o primeiro polinômio que aparece aqui, a gente pode juntar esse 2x ao cubo com esse x ao cubo do segundo. 2x ao cubo mais x ao cubo. Se a gente juntar esses dois, se você tem 2x ao cubo, soma com mais 1x ao cubo, então isso vai virar 3x ao cubo. Que é a mesma ideia de você escrever assim, né? 2x ao cubo é a mesma coisa que x ao cubo mais x ao cubo. Se somar com outro x ao cubo, você vai ter 3x ao cubo, né? Então é o mesmo produto aqui como a gente está acostumado. E assim a gente faz com os demais termos, ficando aquela soma da seguinte forma: o 2x ao cubo com o x ao cubo, 3x ao cubo, esse menos 4x ao quadrado. Dentre todos os termos que aparecem aí, o único que ele pode juntar aqui para continuar tendo uma potência de x seria esse, menos 3x ao quadrado. Então você junta menos 3 menos 4 vai dar menos 7, né? Soma e repete o sinal aí. 3 mais 4, 7. Então fica menos 7x ao quadrado. Depois vemos com o x. Temos x de um lado, 3x do outro. X mais 3x, 4x. Depois, menos 5 mais 1, que vai dar menos 4. Então, bom, para multiplicar polinômios e termos aí como resultado um outro polinômio, basicamente a gente usa a propriedade chamada de distributiva do produto com relação à soma. Que é aquela propriedade que diz assim: se você tem aqui um número A e multiplica este número A por uma soma B mais C, o resultado desta operação é o mesmo que você multiplicar o A pelo B, multiplicar o A pelo C e depois somar. Por exemplo, se eu estiver multiplicando aqui, digamos, 2 multiplicando 5 mais 3. 5 mais 3 é 8, né? Então, se a gente fizer a conta ali, ficaria 2 vezes 8, que dá 16. Só que a gente pode conferir que dá a mesma coisa se você multiplicar o 2 pelo 5, depois multiplicar o 2 pelo 3 e depois somar. Você vai ficar com 10, que é 2 vezes 5, mais 6, que é 2 vezes 3, 10 mais 6, o mesmo 16. Então, a gente aplica essa propriedade naquele produto de polinômios, levando em consideração apenas que, por termos duas parcelas aqui, então a gente vai ter que fazer esse procedimento duas vezes, um para cada termo. De modo prático, seria: você multiplica o primeiro com o primeiro, depois com o segundo, depois com o terceiro,
E depois parte para o segundo termo aqui do primeiro polinômio, que seria o menos 2. Multiplica ele pelo primeiro, depois pelo segundo, depois pelo terceiro. Ficando assim. X ao quadrado vezes o 2x ao quadrado. Você pode juntar o x ao quadrado vezes x ao quadrado, que isso vai dar x à quarta, né? 2 mais 2, 4. Então, fica 2x à quarta. Depois x ao quadrado vezes o x. X ao quadrado vezes o x, repete o x. 2 mais 1, 3, fica x ao cubo. Depois x ao quadrado vezes menos 3. Não tem o que organizar aqui, você faz só escrever desta forma, com o número na frente, né? Menos 3x ao quadrado, que é a mesma coisa que menos 3 vezes x ao quadrado. Agora parte para o menos 2. Menos 2 vezes 2x ao quadrado. Você vai juntar só os números ali, menos 2 vezes 2, menos 2 vezes 2 dá menos 4. E repete o x ao quadrado, que vai multiplicar esse menos 4 aí. Depois o menos 2 vezes x, menos 2x, depois menos 2 vezes menos 3, que vai dar mais 6. Isso aí já é a conta. Agora você pode organizar um pouco melhor, juntando aquelas potências com o mesmo expoente, que a gente sabe que a gente pode juntar, somar, né, em uma nova potência. Então, temos o x à quarta, só aparece uma vez aqui, não tem como juntar com ninguém, então a gente repete. Mesma coisa com x ao cubo, repete, só que temos aqui um x ao quadrado aparecendo, multiplicando menos 3 e multiplicando menos 4. Então a gente junta. Menos 3 menos 4 dá menos 7. Então fica menos 7x ao quadrado. O x elevado a 1 aparece uma vez só. E o 6 é o único número sem multiplicar nenhuma potência de x, que é o termo independente. Então você vai só repetir também. De modo que você tem aí o polinômio de grau 4, resultado deste produto. Perceba que o grau deste polinômio aqui é 4, né? Grau 4. E os polinômios que nós tínhamos lá inicialmente eram dois polinômios de grau 2. Esse grau 4 a gente percebe que ele veio de onde? Ele veio deste produto do x ao quadrado por 2x ao quadrado. Ficou grau 4 porque a gente somou ali o 2 com o 2 e ficou 4. Então isso vai ser um padrão também quando a gente estiver multiplicando polinômios. Se estivermos multiplicando um polinômio, por exemplo, de grau 3 por um de grau 6, o grau final vai ficar 3 mais 6, 9. Bom, tem alguns produtos que aparecem com certa frequência e são úteis para resolver alguns problemas, especialmente problemas com polinômios. São chamados produtos notáveis, que a gente estuda lá na escola. Estamos aqui. Quadrado da soma de dois termos, ou seja, você tem uma soma de duas expressões, dois números ou quaisquer, podem ser variáveis, etc. E depois está elevando ao quadrado. Então, quando você desenvolve este produto usando a propriedade distributiva lá do produto e agrupando os termos, você vai ter como resultado final esta expressão que a gente memoriza lá na escola, né? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Quadrado da diferença, ou seja, temos agora A menos B. É essencialmente a mesma coisa que o outro, se desenvolve da mesma forma, porém vai aparecer um sinal negativo aqui, ficando quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O produto da soma pela diferença, ou seja, você tem uma soma de dois termos e está multiplicando pela diferença daqueles termos. Depois de distribuir, fazer aqui A vezes A vezes menos B, B vezes A, B vezes menos B, vai ter um termos que vão cancelar, vai sobrar apenas o quadrado do A menos o quadrado do B. Ou seja, fica a diferença de dois quadrados. Cubo da soma, temos agora uma soma elevado ao cubo, e o resultado fica desta forma. Cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo,
mais o cubo do segundo. E para a diferença, o cubo da diferença, o que vai aparecer aqui de diferente é apenas o sinal em duas parcelas. Aqui no menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. E no final, o cubo do segundo também vai carregar o sinal de menos. Temos agora aqui um k menos raiz de 2, tudo isso ao quadrado. Então, desenvolvendo ali pela diferença, quadrado da diferença, você vai ficar com k ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então k vezes raiz de 2, mais o quadrado do segundo, então raiz de 2 ao quadrado. Logo, vamos ter k ao quadrado, 2 vezes k vezes raiz de 2, a gente não tem o que fazer aí para simplificar, podemos deixar assim mesmo, 2, colocar só o raiz de 2 aqui na frente, para ficar um número só, e depois a gente junta com o k, colocando o k aqui na direita, só organizando a ordem mesmo. A última parcela nós temos raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, a gente sabe que, né, a raiz quadrada de um número ao quadrado, isso vai dar o próprio número lá de dentro. Então vai dar o próprio 2. Depois nós temos aqui embaixo um outro exemplo, a menos raiz de 3, multiplicando a mais raiz de 3. Então, novamente, se você não lembra o produto notável, basta você fazer o produto, o primeiro vezes o primeiro vezes o segundo vezes o segundo vezes o segundo, desenvolve lá e você obtém a resposta certinha. Mas se você lembrar, é um pouco mais útil, especialmente quando a gente for estudar a fatoração daqui a pouco. Então, pelo resultado já direto do desenvolvimento aqui do produto da soma pela diferença, fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, se ficar com a ao quadrado, raiz quadrada de 3. Quando a gente levar ao quadrado, dá 3. Então, fica menos 3. Por último, temos aí um 2x mais 1, tudo ao cubo. Então, novamente, você pode desenvolver multiplicando o 2x mais 1 por ele mesmo, depois por ele mesmo de novo. Ou então, você pode aplicar o cubo da soma, ficando assim. Cubo do primeiro, então 2x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o quadrado do segundo, vai ficar vezes 1 ao quadrado, mais o cubo do segundo, 1 ao cubo. Aí temos algumas continhas aqui para fazer. 2x, tudo isso ao cubo, então fica 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, e o x também fica ao cubo. Mais essa conta aqui do meio. Primeiro, sempre você tem que resolver primeiro a potência, que é o 2x ao quadrado, antes de fazer as multiplicações. Então, vamos ficar com 3. Vou deixar o 3 para resolver logo o 2x ao quadrado. Fica 2 ao quadrado, que é 4, x ao quadrado. 3 vezes 4x ao quadrado vezes 1. E temos aqui 3 vezes 2x, 1 ao quadrado também é 1. A última parcela fica 1 ao cubo, também dá 1. Agora sim, vamos fazer os produtos. 8x ao cubo repete. Próxima parcela nós temos 3 vezes 4 vezes x ao quadrado vezes 1. 3 vezes 4 dá 12, vezes 1 dá 12. Então 12x ao quadrado. Depois 3 vezes 2x vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1 dá 6. Então fica 6x mais 1. Temos aqui então o nosso polinômio de grau 3, dado por 2x mais 1, tudo isso ao cubo. Bom, então fazer o desenvolvimento de um produto de polinômio por polinômio, ou somar polinômios, etc., é bem simples. É só aplicar a propriedade, né, distributiva, na maioria das vezes, juntar ali as potências comuns, então não tem problema. Só que o que é mais interessante do ponto de vista de aplicações, se você usar a
aqueles produtos notáveis, por exemplo, ou usar o produto de polinômio, é na verdade você entender esses produtos de trás para frente. Ou seja, ao invés de você, como tínhamos aqui nos produtos notáveis, ao invés de você partir deste quadrado da soma e desenvolver para chegar aqui do lado direito, que é bem fácil, a ideia aqui seria você transformar este lado direito de volta no esquerdo. Ou seja, nós temos aqui no contexto que a gente chama de fatoração de polinômios, que significa pegar um polinômio e escrever este polinômio como produto de fatores. No caso, são fatores, serão polinômios também, né? Por que isso? Porque quando você fatora o polinômio, você consegue simplificar certos problemas, certas situações onde aparecem aqueles polinômios. Então isso é útil e perceba que vai ser exatamente você entender aqueles produtos notáveis ou produtos de polinômios, só que de trás para frente. Então, por exemplo, temos aqui um x ao quadrado menos 9, temos esse polinômio que ele pode ser escrito desta forma, que pode ser útil ou não, desta forma, mas também ele poderia ser escrito de outra forma, como produto desses polinômios aqui, x mais 3 vezes x menos 3. A gente sabe que se desenvolver aqui x vezes x, x menos 3, 3 vezes x, 3 vezes menos 3, quando eu fizer essa conta vai dar exatamente x ao quadrado menos 9. E esta forma de escrever o polinômio, já fatorá-lo desta maneira, pode ser útil, especialmente se esse polinômio aparecer em uma fração, né? Uma forma racional e tiver um fator, né? X mais 3 ou x menos 3, você pode simplificar muito a sua expressão a partir da fatoração do polinômio. O caso de baixo é uma situação que aparece também muitas vezes, que é você entender a propriedade distributiva, só que olhando ela da direita para a esquerda, digamos. Por exemplo, se você tem aqui um x multiplicando 2x ao quadrado mais 1, aí você sabe perfeitamente fazer a conta aqui. Multiplica o x por esse, dá 2x ao cubo, depois multiplica o x por 1, dá x. Então, sair daqui deste lado e chegar neste é tranquilo. O que a gente quer seria sair deste para o primeiro, ou seja, sair do polinômio ali com os fatores, todos os monômios ali, né, agrupados, e voltar para o produto. Então, esta volta aqui é o que a gente chama lá na escola de colocar em evidência o termo, né? Então, seria você isolar um fator comum das duas parcelas aqui. Então, no caso, nós temos x ao cubo e temos também o x. Então, o x ele é uma expressão que tanto é um fator do x ao cubo, né? X ao cubo dá para dividir por x, né? Assim também como o menos 5x. Então, você enxergando esse fator, você escreve aquela diferença como x, que é este fator que você colocou em evidência, multiplicando a soma, onde aqui dentro da soma vai aparecer justamente o resultado das divisões, né? Por exemplo, por quanto a gente precisa multiplicar este x para obter x ao cubo? Precisamos multiplicar por x ao quadrado. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. E por quanto precisamos multiplicar esse x para obter menos 5x? Precisamos multiplicá-lo por menos 5. Menos 5 vezes x dá menos 5x. Então perceba que, exatamente que se você distribuir aqui, você vai voltar para o caso de lá. E esta forma que está aqui, a forma fatorada por aqui, daquele polinômio, veja ainda que temos neste parênteses uma expressão semelhante àquela do exemplo anterior. Uma expressão ao quadrado, que é o x, menos um número. E a gente consegue reescrever aquela expressão usando esse produto notável da diferença de dois quadrados. Isso vira o quê? Vira o produto da soma pela diferença. Então, vamos repetir aqui o primeiro x. E esse x ao quadrado menos 5, vamos escrevê-lo assim, fazendo um rascunho aqui em cima. A ideia seria escrevê-lo desta forma.
A mais B vezes 1A menos B. É desta forma que aparece um número menos outro número ao quadrado. Aí você se pergunta, bom, o x está ao quadrado aqui, então parece que vai aparecer um x aqui, né? O x vai ser um desses termos. Mas o que está com negativo ali é 5, não está ao quadrado. É aí que está só a conveniência de você reescrever este 5 desta forma. Em vez de escrever 5, o que é que precisa elevar ao quadrado para dar 5? É a raiz de 5. Né? Então, todo número positivo ele é o quadrado, né, de sua raiz. Então, você fica agora com a diferença de dois quadrados e aí sim fica claro para você que temos ali x mais raiz de 5 vezes x menos raiz de 5. Né? A soma dos dois termos aqui vezes a diferença. Voltando aqui para o nosso exemplo, é só substituir agora o resultado. X mais raiz de 5, x menos raiz de 5. E temos aí uma fatoração completa, né? Não tem mais como fatorar este polinômio original ali. Bom, continuando, vamos ver outro tipo de fatoração, conveniências para fatorar polinômios. Um caso que é muito bom para a gente quando acontece e quando a gente consegue perceber, são os trinômios na forma que a gente chama de trinômio quadrado perfeito. O que é isso? Um trinômio quadrado perfeito é quando você pode reescrevê-lo como o quadrado de uma soma usando aquele produto notável do quadrado da soma ou quadrado da diferença. Então basta você perceber quem seriam os termos que você levaria ao quadrado para obter a expressão aqui x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, bom, como é que você percebe isso? No caso de trinômios, aqui no caso da variável x, então uma parcela vai ter um x, um número vezes x, ou 1 vezes x, ou qualquer número vezes x, e outra parcela vai ser um número sem x, um termo constante, sem x. Basta você organizar um pouquinho e perceber quais seriam esses números quando isso for possível. Bom, o termo que aparece com x aqui de grau 2, ele tem um coeficiente 1. Coeficiente 1. Quando isso acontece, então significa que na fatoração aqui vai aparecer o x com o coeficiente 1 também. Por que 1? Porque este 1 aqui de baixo, quando você elevar ao quadrado para desenvolver aqui esta soma, 1 ao quadrado dá o 1 que apareceu lá em cima. Então, se você colocasse outro número aqui que não fosse 1, nunca daria para você levar ao quadrado ele e aparecer ali o x ao quadrado. Então, ficamos com esse x vezes 1, né? E agora vamos ver qual número que a gente vai somar ou subtrair aqui com x, para depois elevar ao quadrado e resultar naquela expressão ali de cima. Bom, aí o que você tem que fazer é olhar o número que multiplica o x. Ele é o principal aqui, você não precisa se preocupar tanto com esse 9, mas sim com a expressão aqui 6x. Veja só, quando você pega x mais algum número, vou colocar aqui uma letra genérica a, e você eleva ao quadrado, isso fica x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x vezes a mais a ao quadrado. Isso quer dizer que o termo a, que é o termo que aparece aqui dentro do parênteses, ele aparece multiplicando o x depois que você expande aquele quadrado, só que o dobro dele, 2a. Então, 2a é que multiplica x nessa maneira de escrever. Então, aquele 6x que está ali, ele não vai ser o a. O 6 que aparece ali, ele vai ser 2a. 2a. Então, isso aqui tudo, 2x vezes a, tem que ser 6x. Então, quanto deveria valer o a para que 2a vezes x, ou 2x vezes a, dê 6x? Então, 2a tem que dar 6, ou seja, o a tem que ser 3. Né? Então, o número a ele é a metade do número que aparece aqui multiplicando o x. Então, você coloca aqui x mais 3.
né? Que é a metade de 6. Quando você pega agora o x mais 3 e eleva ao quadrado, conferindo, você percebe que dá justamente o que está ali em cima. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? 2x vezes 3 dá 6x, mais quadrado de 3, que é 9, certo? Bom, vamos ver esse outro exemplo. 4x ao quadrado menos 4x mais 1. A única diferença essencial aqui é que o termo que está com x ao quadrado tem um coeficiente 4. O que vai mudar? Simplesmente o primeiro termo aqui da parcela, já que ali aparece um 4, precisa ser 2, né? Já que 2 ao quadrado dá 4. Então fica 2x, né? 2x, tudo isso ao quadrado dá 4x ao quadrado. Então o primeiro termo seria esse. O segundo termo, aí você faz do mesmo jeito, desenvolvendo a expressão 2x mais, digamos, um certo número b ao quadrado, ficaríamos com quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa expressão aqui, que seria 4x vezes b, precisa ser igual a menos 4x. Logo, para que essa igualdade seja verdadeira, o b tem que ser igual a menos 1. Ou seja, 2x menos 1 ao quadrado. E realmente, quando a gente faz essa conta aqui, 2x menos 1 ao quadrado, vai dar exatamente o que está ali, né? Quadrado de 2x menos 2 vezes o 2x vezes o menos 1 dá menos 4x. E menos 1 ao quadrado dá 1, como queríamos. Bom, tirando os casos dos trinômios quadrados perfeitos, casos mais gerais, a ideia seria encontrar dois polinômios de grau 1 que multiplicados resulte naquele trinômio ali, né, de grau 2. Então, uma maneira que, dependendo do contexto, pode ser útil é quando a gente quer encontrar a chamada fatoração inteira, quando isso é possível. De modo que você tem ali um trinômio, onde os coeficientes aqui são números inteiros, e você quer encontrar dois polinômios de grau 1, também com coeficientes inteiros, que multiplicados resultam naquilo de lá. Bom, isso pode ser feito da seguinte forma. Nós queremos, primeiro, como temos ali x envolvido na expressão do trinômio, então temos aqui polinômios de grau 1 multiplicados da forma a vezes x mais b, c vezes x mais d. Ou seja, aparecendo um x aqui e um x aqui. Bom, quem seria esse a e este c? Como é que você encontra primeiro esses números que estão aí multiplicando o x? Esses dois números você vai encontrar comparando com o número que multiplica o x ao quadrado lá. Por quê? Porque quando você desenvolve esta multiplicação, o ax, quando multiplicar por cx, vai ficar juntando aqui o a com o c, e o x com x fica x ao quadrado. Isso quer dizer que a vezes c vai ter que ser igual ao número que multiplica o x ao quadrado lá, que é 1. Bom, então se sua fatoração é dentro dos números inteiros, você precisa encontrar dois números inteiros que multiplicados dá 1. Então as possibilidades são poucas. Na verdade você tem duas, né? O a e o c iguais a 1, né? 1 vezes 1 dá 1. Ou o a e o c iguais a menos 1, que menos 1 vezes menos 1 também dá 1. Entretanto, não tem problema nenhum você eliminar esta possibilidade do menos 1 e trabalhar com a e c igual a 1, porque o outro caso é apenas uma inversão de sinal ali nos seus dois fatores, né? Troca o sinal dos dois fatores. Então, vamos considerar a igual a c igual a 1 e agora tentar encontrar o b e o d. Bom, temos então, já substituindo o a e o c, a expressão x mais b, x mais d. Quando a gente desenvolve aqui para encontrarmos relação de b e d, temos duas, na verdade, né? O x, quando multiplicar por x, dá x ao quadrado. Depois x vezes d. Depois b vezes x. E depois b vezes d. Então, temos o b e o d, eles aparecem multiplicando o x.
e também eles aparecem sozinho aqui no termo independente. Então, o caminho para encontrar o B e o D, você usa essas duas informações. Começando pela última aqui. B vezes D, que apareceu aqui no final, é um termo que não tem x. Logo, ele precisa ser igual a 14. Então, você tem aqui B multiplicando D, precisa ser igual a 14. Isso aí reduz as possibilidades para B e D. Mas vai ter mais de uma, porque existem pares de números diferentes que multiplicados dá 14. Por exemplo, 1 vezes 14 dá 14. Assim também como 2 vezes 7 também dá 14. Como é que você encontra quem são B e D? Aí você usa outra informação, que é B e D, quando somados, vai ser o número que multiplica o x. Logo, o B mais D tem que ser igual a 9. Pronto, então basta agora você resolver este probleminha aqui, este sisteminha. Pensar em dois números inteiros que multiplicados dá 14 e que somados dá 9. Então, como eu tinha dito, 2 e 7. 2 vezes 7 dá 14 e 2 mais 7 dá 9. Então, isso aqui você pode considerar o B igual a 2 e o D igual a 7. Qual você escolhe para ser o 2, qual você escolhe para ser o 7, não tem importância nenhuma. Então, termina aqui o seu problema desta forma, né? Esse trinômio que aparece ali, ele é fatorado com números inteiros, exatamente assim, x mais 2 vezes x mais 7. Se fizer a conta, a gente percebe exatamente o trinômio original. Bom, uma maneira mais geral e relativamente mais rápida que a gente tem para encontrar a fatoração de trinômios, assim como fatoração de polinômios de grau maior, é usando as raízes. Todo polinômio ele pode ser fatorado a partir de suas raízes, se ele tiver raízes o suficiente. Vamos ver aqui apenas o caso do trinômio mesmo, ou seja, de um polinômio de grau 2. E lá na frente a gente vai ver o caso geral para polinômios de grau maior. Bom, um polinômio de grau 2 ele pode ter duas raízes iguais, duas raízes diferentes, ou pode não ter raízes reais. As raízes seriam números complexos. Quando ele não tiver raiz real, significa dizer que ele não poderá ser fatorado a partir de números de coeficientes reais. Porém, se ele tiver duas raízes iguais ou duas diferentes, ele pode ser fatorado. O primeiro caso é quando ele tem raízes iguais, ele vira um trinômio quadrado perfeito, igual a gente tinha feito lá. E o segundo caso é um caso semelhante a este do exemplo anterior. Estes números aí, 2 e 7, eles estão relacionados com as raízes daquele polinômio x ao quadrado mais 9x mais 14, desta forma. O polinômio ax2 mais bx mais c, se tiver raízes R1 e R2, ele é escrito desta forma aqui. O coeficiente líder A vezes os fatores x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Isso quer dizer que basta encontrar as raízes do polinômio que você tem a fatoração já direta. No caso do trinômio de grau 2, isto é útil porque a gente conhece lá a famosa fórmula de Bhaskara, que a gente consegue as raízes do polinômio. Então, é só substituir ali quando a gente aplica depois a fórmula de Bhaskara. Por exemplo, neste caso aqui do polinômio x ao quadrado menos 5x mais 6, se você aplicar a fórmula de Bhaskara, por exemplo, você tira ali 2 e 3 como sendo as raízes. 2 e 3 são números que você substituindo aqui no lugar do x, fazendo a conta, vai dar 0. Logo, como o coeficiente líder aqui é 1, então a fatoração desse polinômio é desta forma. X menos 2, porque 2 é uma raiz, x menos 3, que 3 é a outra raiz.